De volta com o projeto Antes do Voto, uma iniciativa do TRE de Minas em ano eleitoral. Você está acompanhando a palestra de Andréia Ribeiro de Gouveia, analista judiciário do TRE da Paraíba. Ela explica quais condutas são vedadas àqueles que querem se candidatar este ano e ainda quais penalidades estão sujeitos quem descumprir a lei. Porque, assim, o que a gente tem que ver nas condutas vedadas sempre é o seguinte. Por isso que eu disse que é um tema meio espinhoso. Porque as condutas vedadas, elas são aquelas, vamos dizer assim, ações que o legislador já disse de plano que elas ofendem um bem jurídico importante para o direito eleitoral. E aí, quando eu falei no início, a questão da legalidade estrita, da tipicidade, a gente também não pode querer trazer tudo para o plano das condutas vedadas. Muito embora aquele mesmo fato que você diz assim, aqui não vai dar conduta vedada, mas pode dar abuso. Aí, você está falando de... Porque você falando de emenda, eu estou lembrando que tem um processo agora em julgamento, neste momento, está com julgamento até com pedido de vista, que trata de emendas que destinavam subvenções para ONGs e tal. É nisso, está no TSE, de Sergipe, onde 23 deputados estaduais de Sergipe destinaram, através de emendas parlamentares ao orçamento, dinheiro para ONGs. ONGs vamos dizer assim, do reduto eleitoral deles. E aí, o TSE está se debruçando sobre esse assunto agora. É um processo do ministro Fux, e o voto dele, do ministro Fux, que está se encaminhando pela possibilidade, está ainda nas preliminares, disso ser conhecido dentro do tema condutas vedadas. Não sei se dá uma luz para você. Então, tá. Publicidade institucional, né? Vamos falar agora dessa também, que é uma questão espinhosa, que tem muitos processos de publicidade institucional no período vedado, né? Então, também, olha, 3 meses antes da eleição, a lei diz que não pode haver autorização de publicidade institucional, né? Essa autorização aí, na verdade, não pode haver, é a realização da publicidade institucional nos 3 meses que antecedem a eleição. Por isso que eu coloquei aqui. A lei fala autorizar, mas o sentido dela é veicular. Porque, às vezes, se autorizou antes. Autorizou em finalzinho de em junho, em maio, e está veiculando durante o microprocesso, que a gente chama os 3 meses. Não pode. Então, não pode haver, de jeito nenhum, nem autorização, nem veiculação dessa publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, né? Aí, tem as exceções. Pode, se for para fazer propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Aí, nesse caso, pode. Certo? Pode passar. Aí, é uma coisa interessante essa, porque a lei diz expressamente que essa conduta vedada de não poder autorizar nem veicular publicidade institucional nos 3 meses antes do pleito, ela só serve para a circunscrição da eleição. Então, se a gente está na eleição municipal, é o prefeito que não vai poder fazer, é a prefeitura que não vai poder veicular publicidade institucional. Porém, todavia, contudo, o TSE se debruçando num caso também super interessante, do ministro Herman, está aí o número do precedente, entendeu o seguinte: quando é da mesma circunscrição, a presunção de ferir a igualdade é absoluta. Porém, se for uma eleição, por exemplo, de deputado estadual, mas os prefeitos alinhados àquele deputado podem disparar a publicidade institucional a favor daquele deputado nos municípios, era esse o caso. Então, o TSE entendeu que, muito embora a lei faça essa menção expressa que a proibição é na circunscrição do pleito, e aí seria uma presunção absoluta, se for de circunscrições diferentes, como esse caso que eu dei, esse exemplo que eu dei agora, que era um prefeito, quer dizer, no site da prefeitura, fazendo publicidade institucional a favor de um deputado estadual, o TSE entendeu também que está configurada a conduta vedada. E aí o seguinte, eu falei que nos 3 meses a lei diz que não pode autorizar nem veicular. E antes desses 3 meses, pode? Né? Então, porque pode. Pode, sim. Mas tem que observar uma regra. Você pode veicular, porém, você não pode pegar nesse primeiro semestre e exceder
fazer gasto com publicidade institucional que exceda a média dos 3 anos, do primeiro semestre dos 3 anos para trás. E essa foi uma mudança recente. Esse artigo teve uma modificação na redação dele, através da mini-reforma de 2015, porque antigamente, antes de 2015, o que a lei dizia era o seguinte: olha, pode veicular no primeiro semestre, porém, você tem que obedecer à média dos 3 últimos anos. Agora, não é média dos 3 últimos anos, é a média do primeiro semestre dos 3 últimos anos. Então, 2018, vamos ver quanto gastou em 2017, 2016, 2015. Quanto gastou no primeiro semestre de cada um desses anos, e não mais no ano todo. E isso veio agora modificado pela mini-reforma de 2015. Antes não era assim, tem que ter muita atenção, porque antes não era assim, agora mudou. E o TSE aplicou esse entendimento aí para um caso de 2012. Vejam que a lei só mudou em 2015, mas o TSE aplicou esse mesmo caso, chamado caso Brusque, que deu a maior repercussão, porque o TSE pegou e aplicou esse entendimento para um caso da eleição lá atrás, dizendo que... Pode passar. Dizendo que o que é que tinha acontecido? No primeiro semestre de 2012, que foi o ano da eleição, o candidato, né, tinha gasto o mesmo tanto do ano todinho. Ele concentrou no primeiro semestre de 2012 o gasto todinho que ele podia fazer, ele concentrou tudo no primeiro semestre. Então, o TSE entendeu que existia, sim, uma anomalia e, mesmo sendo eleição de 2012, aplicou o entendimento que hoje é legal, mas que não era. Tá? Então, isso é muito importante para não ter confusão agora para 2018. Tem que ser a média do gasto do primeiro semestre de cada um dos anos passados, e não do ano todo. Então, gente, aí, para a gente fechar a questão de publicidade institucional, que é aquela questão, só para a gente rever, 3 meses não pode, 3 meses antes do pleito, né, veicular. Depois do primeiro semestre pode, mas com esses temperamentos, fazendo uma média de gastos. Mas, de toda forma, aí não pode de jeito nenhum, você não pode fazer da publicidade institucional promoção pessoal do agente. Você não pode personificar a publicidade institucional, né? Não pode de forma alguma. Então, por isso tem o artigo 74, que, inclusive, diz que isso aí configura ato de abuso de poder. Então, está lá nas condutas vedadas, mas faz remissão à configuração de abuso, certo? E aí, claro, o princípio da impessoalidade, né? Na publicidade institucional. Você não pode estar dentro da publicidade fazendo propaganda de si mesmo. Aí vamos para outra conduta vedada. Revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Aí, nesse caso, vocês vejam que já sai dos 3 meses e vai para os 180 dias. Então, 180 dias antes do pleito e até a posse dos eleitos, fica proibida a revisão da remuneração dos servidores. Né? Mas só está proibida você aumentar além da recomposição do poder aquisitivo, da inflação. Porque você perde com a inflação, isso aí pode. Se for além, ou seja, se for bacana mesmo, muito bom, aí não pode, entendeu? Em outras palavras, não pode sequer enviar projeto de lei para esse fim. O chefe executivo não pode nem mandar um projeto de lei, porque aí já vai gerar a expectativa dos servidores. Uau, ele é muito bom, ele vai me dar esse super aumento, então não pode nem mandar o projeto de lei. Deixa eu passar. E aí vem o 73, parágrafo 10, que também é uma vedação, uma das mais importantes. Assim, se é que a gente pode dizer que tem uma mais importante que outra, se a gente pudesse dizer, eu acho que é essa daí, que é a distribuição de bens e serviços, que não pode, né, cesta básica, merenda, o que você quiser, livro de dar, no ano eleitoral. A regra essa distribuição está proibida, é a regra. Regra geral. Agora vamos para as exceções, porque também é aquilo que eu disse, né? A gestão não pode parar. A assistência social não pode parar. Né? Então, a regra pode distribuir? Não. Essa é a primeira coisa, não pode. Mas há exceções. Quando é que pode, no ano eleitoral, haver essa distribuição? Quando tiver essa distribuição, respaldo, ou num caso de calamidade, né, ali de emergência. E aí, nesse caso,
vamos para a primeira observação. O que é que eu vejo muito acontecendo? O que é que normalmente se faz? Pelo menos na minha Paraíba se faz, aqui não sei. Está assim, aqui eu não sei se fazem, mas na minha Paraíba fazem. Todo ano de eleição tem decreto por conta da estiagem. Aqui, eu acho que talvez seja pela chuva. Lá, como é Paraíba, é seco. Então, é pela estiagem. Então, todos os municípios soltam seus decretos. Estamos em estado de calamidade pela forte estiagem. Né? Estamos com seca, acabou a plantação, acabou. Calamidade. E aí, o decreto é de calamidade por conta da estiagem. E lá, nos considerandos do decreto, acaba a plantação, acaba as plantações, precisamos prover a população com alimentos e tal, com a água. Temos que fazer contratação de caminhão-pipa para levar... Aqui vocês conhecem o que é caminhão-pipa? Caminhão-pipa para levar água lá para os munícipes. Né? Isso aí vai ser sem licitação, sem nada, porque estamos no estado de calamidade. Aí, paralelamente a isso, é ano de eleição, começa a chover distribuição de óculos, de viagem, porque a gente está no estado de calamidade de estiagem. Aí vem óculos, vem viagem, vem botijão de gás. Não tem alimento, mas tem muito botijão de gás. Aí, você tem que sempre, isso é muito importante, porque eu já vi vários casos em que, mesmo diante de... Você está no estado de calamidade decretado no município pelo próprio, normalmente, muitas vezes, pelo próprio prefeito que é candidato à reeleição, ou mesmo que não seja, porque pode fazer em prol do sucessor, né? Claro, ele quer fazer o sucessor, e aí ele faz um decreto de calamidade com um fundamento específico, mas a distribuição que ele está fazendo nada tem a ver com aquele fundamento. Então, fica um pouco difícil da gente conseguir ultrapassar a questão da conduta vedada aí. Então, a primeira exceção é, se for um estado de calamidade verdadeiramente atrelado ao decreto, a distribuição que seja verdadeiramente atrelada, ok. Se não, também fica na mesma, incide a conduta. Ou então, aí vem a outra exceção, os programas sociais. Né? Toda gestão tem os seus programas sociais. Eles precisam parar no ano da eleição? Claro que não, você não vai parar o Estado, o município, porque estamos no ano da eleição, de forma alguma. Os programas sociais, só que eles têm que ser autorizados em lei e têm que estar em execução lá desde o orçamento do ano anterior. Né? Está previsto lá na execução orçamentária, e tem que estar em execução orçamentária desde o ano anterior, certo? E aí, nesses casos, o Ministério Público pode acompanhar a sua execução. Aí, qual é a observação que eu trago aí para o caso dos programas sociais? Da calamidade, eu já fiz a observação. Do programa social, qual é a observação? É a questão da lei que institui o programa social. Porque também, voltando à minha terra, é assim. Existe uma lei no município, genérica, de autorização do prefeito a distribuir auxílios a pessoas carentes. Ponto. As leis têm, talvez, uma lauda e meia, no máximo. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a distribuir auxílios financeiros tais como, aí faz exemplificando. Aí bota assim, alimentos, viagens, remédios, diz umas coisas, ou quaisquer outros auxílios mediante parecer social, dizendo que a pessoa que pediu é carente. Pronto. Ok, assina, essa é a lei. Isso, pessoal, isso não é lei instituidora de programa social. Normalmente, quando chegam os processos lá, não, mas isso é desde 2001. Estamos agora julgando um lá. É desde 2001. Como assim que agora está errado? Né? É aqui o programa social, é essa lei. Querem que essa lei que eu estou dizendo aqui seja uma lei que institui programa social. Não é. Programa social tem os seus requisitos. Tem que ter metas, né? Tem que ter critérios de avaliação previstos na lei. Não é essa lei genérica, autorizativa. Isso não é programa social. Isso faz parte da assistência social, mas isso não é um programa social. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o que eu noto é que a justiça, meio que vamos dizer assim, é porque está gravando, né? Mas eu acho que a justiça sempre fez um pouco de corpo mole com essas leis. Não, né? Deixa, porque todos, só tem isso, André. Os municípios são pequenos. São os municípios lá, pelo amor de Deus, eles não têm... Vamos pegar todo mundo.
tem isso, mas eu noto, por outro lado, que isso está mudando, né? Porque de tantos anos de judicialização da política, como a gente fala, as coisas, os municípios, mesmo os pequenos, já tem que começar, acorda, porque isso não vai demorar muito tempo mais assim. Eu já começo a ver aqui e acolá esse tipo de indagação que está fazendo aqui. Que lei é essa? Isso é programa? E já estou notando que a própria justiça já não está mais tão assim, benevolente para entender que qualquer lei dessas, de uma lauda, é instituidora de programa para fazer face à exceção da lei, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Aí, pergunta também, que eu acho super interessante nessa conduta vedada aí. Me diga uma coisa, aí vem a pergunta. Ok, temos uma distribuição prevista dentro de um programa bonito, bacana, está em execução desde o ano anterior, mas no ano da eleição, a gente aumentou, fizemos previsão no orçamento, mas a gente gastou no ano de 2017 R$100 mil com esse programa. Aí, quando foi 2018, a gente está gastando 300 mil. Não 300, não, 200. E aí, pode? Pode aumentar? O que é que vocês acham? Pode ou não pode? Aumentou, está tudo previsto em lei, está tudo certinho, está tudo bacana, está tudo cumprido ali, mas ele aumenta. O que é que o TSE tem dito? Pode. O simples aumento, sem nenhum outro elemento, está ok. É o jogo que segue. Está ok. Porém, aí vamos lá. Já peguei alguns processos, e aí é para todo mundo que está aqui representando a classe política, né? Que é o seguinte: a outra parte, a adversária, fez um trabalho bom de instrução do processo. Aí o que é que faz? Diz, não só aumentou do ano passado para esse, não. Esse meu adversário, esse, vamos dizer assim, réu, se podemos dizer assim, não é réu, né? Mas assim, o meu adversário que eu estou aí impugnando a candidatura dele, estou entrando com as minhas ações, ele não só fez isso aumentar, não. Ele, como está há muito tempo à frente da prefeitura, porque ele é candidato à reeleição, o que é que ele está fazendo? Ele mostra um gráfico. Então, o camarada, ano de eleição, ele sobe, aí no outro ele desce. Aí no outro ele sobe, aí no outro ele desce. E nesse caso específico, onde há essa curva, totalmente, bem mesmo assim, né, nem disfarçou, vamos dizer assim, a pessoa nem disfarçou, aí eu também já estou começando a ver mudanças para dizer, não se trata de um simples incremento, mas sim de um modus operandi, ou seja, ele está usando realmente, fica muito evidente o uso desse programa com finalidade eleitoreira. Né? Então, até agora o TSE tem dito, não, um mero aumento, ok. Mas eu ainda não vi no TSE o enfrentamento dessa tese, desse gráfico de acréscimos e decréscimos sucessivos. E aí, eu acho que é um elemento importante, tem que ter muito cuidado com isso também. Pode passar. Então, aí eu falei das exceções, né? Quando é que pode haver distribuição? Quando tiver programa, um programa bacana, quando tiver execução. Porém, nesses casos em que estão configuradas as exceções e que, portanto, é permitido a distribuição, né, e a execução desses programas, está tudo ok, você não pode fazer deles. E aí, eu vou dizer a vocês, assim, você não pode pegar e dizer o seguinte, você não pode ficar utilizando o programa para promover um candidato. Eu sou um pouco incomodada com isso. Eu, Andréia, sou um pouco incomodada. Porque se tem uma espécie de contra-verdade, onde eu acho que fica muito, muito tênue o que eu disse aqui no início, é essa. Fica muito tênue. Porque, veja, eu bolei um programa. Eu fui eleita, eu bolei um programa, eu executei esse programa, e eu não posso fazer o uso promocional a favor da minha reeleição com base no programa? Como é isso? Como é que... Isso é complicado, né? Você não poder fazer daquele programa a sua bandeira. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com esse inciso 4º para achar esse liame que eu falei desde o início. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse inciso 4º, mas ele bomba também. Ele, como aquele parágrafo 10, esse aí bomba. Bomba mesmo. E quando é
para o próprio gestor que quer ser candidato à reeleição, eu acho, é o que eu falei, eu acho difícil. Quando é para ele fazer um sucessor, aí já fica um pouco mais fácil, podemos para vislumbrar o problema, né? Porque aí a gente está agora mesmo. Eu hoje, atualmente, estou trabalhando na Procuradoria Regional Eleitoral da Paraíba. E a gente, então, entrou com ação inibitória lá. Vou dizer porque saiu a decisão ontem à noite. Uma ação inibitória contra o governador por conta de um aparente uso promocional de um programa social que é muito bacana, do orçamento participativo, empreender, em favor de um secretário de Estado que, tudo indica, é o pré-candidato do lado do governador. Então, que parem de fazer. E aí, em relação a isso, quanto a isso, eu tenho uma ideia também que é muito própria. Eu acho que, às vezes, a gente reclama do Ministério Público ou do Poder de Polícia, né, da Justiça e tal, mas eu acho muito melhor a gente atuar antes do que a pessoa ser eleita e você ficar armazenando, né? O ministro Carlos Aires falava que isso era armazenamento tático de indícios. Você fica trabalhando como se fosse um adversário mesmo. Deixa ele fazer e eu vou aqui armazenando. Se ele ganhar, eu vou e entro. Para mim, isso é quando a justiça não funcionou, quando o Ministério Público não funcionou. Então, acho que a gente tem que atuar antes mesmo. Embora que isso dê trabalho, que isso doa, vamos dizer assim, né, que dói, mas eu acho muito melhor uma atuação que é voltada para assim, antes. Ei, vamos parando, porque pode ser que isso aí vá configurar lá na frente um problema para você. E deixa a justiça resolver se está configurando ou não, né? Então, é isso. E aí, também tem essa consulta, que também foi bem paradigmática, que era a questão da distribuição de doação de pescados, né, produtos perecíveis, de víveres, como eles chamam. Pode haver essa distribuição, já que eu disse desde o início que, na verdade, não pode distribuir nada, né, tem que observar as exceções e tal, mas aí, no caso de víveres que vão perecer, eles vão apodrecer, então pode. Mas tem que observar algumas condições. Né? Às vezes, você tem uma apreensão, por exemplo, apreensão de pescado, não sei aonde, vai jogar tudo fora, né? Sendo que tem gente com fome. Então, nessa consulta, o TSE fez um apanhado aí de condições para que, e foi pontuando como é que isso poderia ser feito, né? Então, só que tem que ter correlação, ó, aqui, ó, é possível, no ano da eleição, a realização de doação de pescados ou produtos perecíveis, quando justificadas nas situações de calamidade ou estado de emergência, ou ainda, se forem, de toda forma, com notas daquelas exigências que já existem, né, que eu falei para vocês no parágrafo 10, mas que pode haver. Se for distribuir para um programa, para que esse programa faça a distribuição. Pode passar. Aí tem essa outra conduta aí vedada, que diz o seguinte: nenhum programa social poderá ser executado no ano da eleição, tá, gente? Isso é no ano da eleição, por uma entidade nominalmente vinculada a candidato, ou mantida por um candidato. Engraçado que, para essa conduta vedada, a lei não prevê cassação. É só multa que cabe aqui. Não está previsto cassação. Se cometer isso aí, vai ter só multa. Porque, lá no artigo 73, parágrafo 5º, não foi colocado que o parágrafo 11 seria capaz de gerar uma cassação. Então, não gera. Aí, esse precedente da ministra Luciana Lócio também foi super interessante, a discussão, porque o prefeito repassou para o Serra Talhada Futebol Clube recursos financeiros, quer dizer, recursos públicos, foram repassados do prefeito para o Serra Talhada, né? E o Serra Talhada estaria, então, executando um programa social lá. E o prefeito repassava como se fosse uma espécie de convênio para o Serra Talhada Futebol Clube. Sendo que o presidente do Serra Talhada Futebol Clube, isso foi em março, esse fato desse repasse foi R$200 mil. Isso aconteceu em março do ano eleitoral. Só que
o presidente virou candidato. E a discussão aí era porque o Serra Talhada Futebol Clube, o nome, não carregava o nome do camarada, que agora não me lembro, me falha a memória, do nome dele, mas não, o nome dele não era Serra nem Talhada, né? O nome dele não era esse. Então, o nome dele não estava colocado na instituição. Então, não era uma instituição que fosse nominalmente vinculada a um candidato. E nem era por ele mantida, porque ele não mantinha, ele era só o presidente, existia quem por trás que fazia essa manutenção. Só que, mesmo assim, o TSE entendeu, sim, entendeu que essa vedação é absoluta, que aqui embaixo, ó, incide, inclusive, se tiver aquela instituição que recebeu o dinheiro, estiver executando algum programa social, em convênio, enfim. Mas só aplica-se a multa nesse caso, certo? Então, se for vinculada ao candidato, e aí é bom que vocês anotem esse precedente, porque, nesse caso, nem o nome tinha, mas, mesmo assim, o TSE entendeu que estava, sim, afrontando a igualdade e podia se inserir aí dentro, e a leitura desse TNTU é bem interessante. Aí vamos já vindo para os finalmente das condutas em espécie, para dizer o seguinte: é proibido a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas, também nos 3 meses que antecedem o pleito. Esse artigo também foi objeto de uma modificação na redação, porque antes o que a lei proibia era participar da inauguração, ou seja, era uma coisa muito ativa, né? Você estava participando da inauguração. Hoje não, hoje é só comparecer, a presença, mesmo que ele não seja ele que esteja fazendo, promovendo, mas só que ele tem um lugar de destaque nesse comparecimento, já incide o artigo 77. Então, eu também acho muito dura, né? Você compareceu lá, já tem que ter muito cuidado, a não ser que você compareça e fique bem escondidinho, bem quietinho. Pode ser que eles achem que não tem gravidade suficiente e deixe passar, mas é bem complicadinho. Pode passar. Também não pode, pessoal, contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para a realização dessas inaugurações, né? Que são você fazer showmício na entrega de uma obra, por exemplo. Não pode, né? E aí, em relação a essa conduta vedada, essa resolução do TSE do final de 2017, que vai, como eu falei no início, que vai nos guiar para a eleição de 2018, traz um artigo, que é esse artigo 80, parágrafo 2º, que eu acho, assim, eu tenho um pouco de dificuldade também com esse artigo. Olha o que é que diz. Primeiro, a lei diz: contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para a realização de inauguração não pode. Aí vem a resolução e diz: a realização de um evento assemelhado ou que simule uma inauguração, a realização de um evento assemelhado ou que simule uma inauguração poderá ser apurado na forma do artigo 22 ou na AIME sob fundamento de fraude. Ou seja, você não pode também fazer um evento assemelhado ou simulando a inauguração. Achei, isso aí eu confesso, está na resolução do TSE agora, para 2018. E, salvo engano, já estava na de 2015 para 2016 também. Ministro Joel, diga aí o que é que isso significa. Como é isso aí, direitinho? Isso aí eu vim para pedir explicação. Diga. Quer dizer, então, que é porque a criatividade impera, né? É porque eu não consigo alcançar. Quer dizer que hoje tu inaugura, tiro a placa, faço corto o laço. Aí não tem certo. Aí amanhã eu faço uma festa. Aí tu acha que isso aí eu estou realizando um evento assemelhado ou que simule uma inauguração, é? Entendi. Pronto, então seria mais ou menos isso, né? Porque... A Arena Fonte Nova, Dilma Rousseff teve, descerrou a placa. Tô só...
Aí, 3 dias depois, teve a festa de inauguração do Estado. Então, primeiro, teve uma inauguração formal com a presidente Dilma, que foi lá, tirou o pano lá da plaquinha. Aí, depois de 3 dias, teve uma festa em comemoração a isso. E se o candidato fosse para a festa e não fosse para a inauguração, aí dava abuso ou fraude. Então, pronto, desvendado o mistério. Tá vendo como é bom? Porque quando eu li, eu falei, gente, eu não estou conseguindo nem pensar como é que isso aí vai, como é que faz isso. Você vê, né? Então, pronto. Essa regra está lá. Não. Contínua. Pronto, pode. Aí, gente, vamos partindo aí para as sanções. Quais são as sanções cabíveis quando alguém pratica uma conduta vedada? Essas são as sanções, né? A gente não sei se a gente pode falar que suspender imediatamente a conduta é uma sanção. Eu coloquei ali o nome inibitória, porque eu vou falar um pouquinho mais na frente, quer dizer, que eu nem vou falar mais, porque eu trouxe uma parte processual, sabe? Mas sendo que acabou o tempo, que é muito longa mesmo. Então, já vou falar aqui. É que, estou já terminando, é que o seguinte, as ações que apuram as condutas vedadas, elas têm um prazo a partir do qual você pode entrar com elas, que é o prazo inicial delas, que é o registro de candidatura. E tem um prazo final, que é a diplomação. Então, você tem que entrar com esse processo entre o registro e até a diplomação. Esse é o prazo. Ocorre que a gente viu que tem condutas vedadas, que são vedadas até 180 dias antes do pleito, que são vedadas pelo ano inteiro. Então, você está vendo a conduta vedada acontecendo, mas você não pode entrar com a ação ainda, porque o prazo inicial da ação é o registro de candidatura, mas ela está acontecendo antes. Então, como é que você faz para dizer, olha, suspender imediatamente a conduta? Faz assim como a gente fez, é um dos exemplos que eu falei aqui há pouco, da história da tutela inibitória que a gente pediu no caso da Paraíba, do governador, que saiu a decisão ontem, né, deferindo. Então, é aquele primeiro ponto ali, a suspensão imediata da conduta. Depois, o segundo ponto, o que é que cabe para o candidato que é beneficiado com a conduta vedada? Cassação do registro do diploma, menos no caso 7311, que eu pontuei lá atrás, que é aquele caso de você, do instituição que seja nominalmente vinculada a candidato, porque para aquele ali, quando recebe, não cabe só multa, mas para todos os outros, se ele for beneficiário, em tese, caberá a cassação. Aí tem a multa, que também cabe, tá aí os valores, são multas pesadas, né? A de 5 mil até 106 mil, dependendo da gravidade. E para o agente público, além de tudo, também vai para a esfera própria da improbidade, para ser apurado. E para o partido que se beneficiou, tem a exclusão da distribuição dos recursos do fundo. E como é que você vai fazer dentro dessa salada aí? Como é que você vai aplicar? Como é que a gente faz para aplicar isso? Então, primeiro a gente vê, estão lá colocados no fato e no processo, estão provados que aconteceram aquilo que a norma diz especificamente, é exatamente aquilo, se for, então está configurada a conduta. Aí vamos para a segunda parte, vamos aplicar a sanção. Aí, nessa aplicação da sanção, a gente tem que fazer uma dosimetria. Aí, nesse caso, incide a proporcionalidade, né? Você não pode pegar uma conduta que, embora que tenha sido conduta vedada, mas que não teve um alcance tão grande, uma afronta tão grande ao bem jurídico, já caçar o camarada. Não, você não pode. Você tem que fazer um juízo de proporcionalidade. Então, esse juízo tanto cabe para você dizer qual vai ser a multa, se vai ser no mínimo, no meio, no máximo, como cabe, em última análise, para a aplicação da sanção de cassação, né? Eu estou vendo ali um vermelhinho, eu não estou conseguindo enxergar, é tempo esgotado, né? Então, eu tinha trazido um monte de coisa para a gente falar a parte do processo, mas eu vou ter que ficar por aqui. E eu ia falar de prova ilícita, de gravação ambiental, que está bombando, estou amando para falar de gravação ambiental e de outras coisas mais do processo. Mas, enfim, muito obrigada, gente. É porque é muita coisa mesmo. Muito obrigada, viu, pela atenção. Eu vou ficando por aqui.